E se eu te revelasse que existe um único versículo capaz de desarmar o inimigo completamente? Um verso que Satanás teme, odeia e faz de tudo para que você não descubra? Se você ficar comigo até o fim deste vídeo, eu prometo que sua visão espiritual vai mudar e você nunca mais será enganado pelas mentiras do diabo. Mas antes, eu já quero que você tome uma decisão agora. Se a palavra de Deus tem poder, então prove com um gesto simples. Curta este vídeo e se inscreva no canal, porque essa mensagem precisa alcançar milhares de pessoas que estão sofrendo sem saber a verdade que liberta. Agora, imagine algo comigo. O inimigo não teme sua força, nem sua inteligência, nem seus recursos. Ele teme a palavra de Deus quando ela é falada, vivida e crida de todo o coração. E é por isso que hoje eu vou te mostrar esse verso oculto aos olhos de muitos, mas que uma vez entendido se torna uma chave de vitória espiritual. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode expor todas as armadilhas que o inferno levantou contra a sua vida e abrir os seus olhos para enxergar quem realmente tem autoridade. Esse é o começo da sua libertação. Se essa mensagem já está falando com você nesses primeiros minutos, então não guarde só para si. Ajude a espalhar essa verdade poderosa. Deixe o seu like agora, se inscreva no canal e ative o sininho. Cada gesto seu é como uma semente plantada que pode alcançar alguém que hoje está em lágrimas, acreditando nas mentiras do inimigo. Você pode ser a ponte que leva a libertação para outras vidas. Então faça parte dessa missão comigo. Curta, inscreva-se e compartilhe. O que Deus vai revelar aqui pode transformar destinos. A Bíblia não é apenas um livro antigo, cheio de histórias bonitas e metáforas espirituais. Ela é uma espada afiada, viva e eficaz, que corta profundamente e expõe as trevas. Satanás sabe disso. Ele sabe que um cristão que segura essa espada com fé se torna inabalável. A palavra não é superstição, não é ritual vazio, não é amuleto que se carrega debaixo do braço ou que fica aberto em cima de uma mesa. A palavra é vida, é a voz de Deus escrita. É o próprio sopro do Criador se manifestando em cada página. O inimigo luta com todas as forças para manter a maioria das pessoas longe da Escritura. Ele distrai com o cansaço, com a correria, com preocupações do dia a dia, porque sabe, quem mergulha na palavra encontra armas espirituais que derrotam qualquer ataque. Você já percebeu como é fácil passar horas no celular, mas tão difícil separar 15 minutos para ler a Bíblia? Isso não é coincidência. Existe uma batalha invisível acontecendo sempre que você decide abrir a Escritura. O segredo está em entender que a palavra não é só para ser lida, mas para ser internalizada. Cada verso pode se tornar como fogo no coração, como luz no caminho e como muralha contra o inimigo. É por isso que a Bíblia é chamada de espada do Espírito em Efésios 6,17. Porque quando declarada em voz alta, ela rasga as trevas e cala-o acusador. Satanás não resiste a um cristão que não apenas lê, mas vive a palavra. E aqui está a promessa. Se você aprender a usar a Escritura como arma, nunca mais viverá como presa fácil. Hoje, você está descobrindo o segredo que pode mudar o rumo da sua vida espiritual. A vitória não vem da sua força, mas da palavra que sai da boca de Deus. Poucos cristãos percebem isso, mas Satanás conhece as Escrituras melhor do que muitos que se dizem servos de Deus. Ele não apenas as conhece, ele as usa. A grande diferença é que ele não as usa para viver a verdade, mas para distorcê-la, para manipular, confundir e enganar. Basta lembrar da cena no deserto, quando Jesus estava em jejum. O inimigo não apareceu com correntes, espadas ou exércitos. Ele apareceu com versículos. Ele citou a palavra, mas de forma distorcida, tentando induzir o Filho de Deus ao erro.
Se Satanás ousou usar a Escritura contra o próprio Jesus, o que você acha que ele não faria contra mim e contra você? Ele sabe que a maioria das pessoas não aprofunda seu conhecimento bíblico e, por isso, se tornam presas fáceis. Com pequenas distorções, ele planta dúvidas. Será que Deus disse mesmo isso? Será que essa promessa é para você? Será que não está interpretando errado? A mesma estratégia que usou no Éden, quando olhou para Eva e perguntou: foi assim que Deus disse? O inimigo sabe que um cristão sem conhecimento bíblico é como um soldado sem espada. Ele pode até ter armadura, pode até ter fé, mas quando a batalha aperta, não tem arma para contra-atacar. Por isso Jesus não respondeu com lógica humana, nem com emoções. Cada vez que Satanás lançou um ataque, Jesus respondeu com: está escrito. Esse é o poder que faz o inferno recuar. Aqui está a verdade que precisa queimar no seu coração. Não basta saber que a Bíblia existe, é preciso conhecê-la, memorizá-la, declará-la. Porque o inimigo não teme a letra morta, mas a palavra viva na boca de quem crê. Quando você diz com fé, está escrito, o diabo não enfrenta você, ele enfrenta o próprio Deus. Um versículo isolado pode parecer apenas uma frase bonita, mas quando entendemos o contexto espiritual, ele se torna como uma chave que abre portas escondidas. A Bíblia não foi escrita ao acaso. Cada palavra tem um peso eterno e uma intenção divina. Quando olhamos para o verso que o inimigo mais teme, precisamos compreender que não se trata de um simples conselho ou de uma ideia motivacional. É uma declaração de autoridade, um decreto espiritual que separa quem está debaixo da cobertura de Deus de quem está vulnerável às trevas. A guerra espiritual não é visível aos olhos humanos, mas é tão real quanto o ar que respiramos. O apóstolo Paulo nos lembra em Efésios 6 que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Isso significa que cada vez que você se sente oprimido, acusado, tentado ou cercado pelo medo, não está enfrentando apenas emoções ou circunstâncias. Está lidando com um mundo espiritual ativo que age silenciosamente para afastá-lo da presença de Deus. Nesse cenário, o verso em questão não é poesia, mas uma arma de guerra. Ele revela quem realmente tem o controle. Ele deixa claro que o diabo pode até rugir como leão, mas não é o leão da tribo de Judá. Ele pode até se apresentar como acusador, mas diante da submissão a Deus, ele perde o direito de permanecer. Esse versículo é um lembrete de que a autoridade não está no inimigo, mas em Deus, e que todo aquele que se alinha com o Senhor recebe poder para resistir. Quando você entende o contexto, percebe que não é apenas uma promessa distante. É um chamado para posicionamento. Ou você vive submisso à vontade de Deus e experimenta vitória, ou tenta lutar sozinho e acaba caindo nas ciladas do inimigo. É por isso que esse verso é tão odiado por Satanás, porque ele desnuda sua fraqueza e expõe a sua derrota diante da soberania de Deus. O diabo raramente se apresenta de forma direta, com chifres e ameaças visíveis. Sua arma mais poderosa não é a força bruta, mas a mentira sutil. Desde o Éden, sua estratégia é a mesma: semear dúvida, plantar medo, distorcer a verdade. Ele sabe que, se conseguir confundir sua mente, já terá dado um grande passo para paralisar sua fé. Foi assim com Eva, quando a serpente sussurrou: é verdade que Deus disse. O objetivo era simples: criar incerteza, enfraquecer a confiança na palavra. Essa ainda é a tática hoje. Satanás sopra pensamentos como: você não é bom o bastante, Deus não vai te ouvir, sua oração não passa do teto, você está sozinho e derrotado. E quantos não caem nessa rede de mentiras? Ele usa a acusação como corrente pesada, lembrando constantemente dos erros do passado,
tentando convencer que você não é digno do amor de Deus. Mas a verdade é que quando você está em Cristo, não há condenação que possa te prender. Outro artifício do inimigo é o medo. Ele sabe que o medo paralisa, enfraquece e impede você de avançar. Mas a palavra diz em 2 Timóteo 1,7 que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. O diabo mente porque o medo é sua arma preferida para impedir que você veja a vitória que já está garantida na cruz. O que ele mais teme é que você descubra a mentira. Porque quando a mentira é exposta pela luz da palavra, ela perde sua força. Por isso, o versículo que estamos estudando é tão importante. Ele revela que Satanás não tem domínio sobre quem se submete a Deus e resiste com firmeza. A mentira cai por terra e a verdade prevalece. E aqui está o segredo. Cada vez que você rejeita as palavras de acusação e responde com a palavra de Deus, o inferno recua. O diabo sabe que não pode lutar contra a verdade eterna. Ele só vence quando você acredita em suas mentiras. Chegou a hora de abrir a cortina e mostrar o versículo que Satanás teme com todas as suas forças. Ele está em Tiago 4,7 e diz: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Perceba a ordem das palavras. Não é apenas resistir. O primeiro passo é submeter-se a Deus. Essa é a chave que o inimigo odeia. Ele sabe que um coração submisso ao Senhor é inabalável. O diabo até pode lançar ataques, mas diante de alguém alinhado com Deus, ele não encontra brecha. A promessa é clara: resistir ao diabo não o enfraquece apenas, não o atrasa apenas, o faz fugir. E não é qualquer fuga. A palavra no original transmite a ideia de correr em pânico, de recuar envergonhado. Esse único versículo desmonta todas as estratégias do inferno. Ele revela que Satanás não é tão poderoso como muitos pensam. Ele pode rugir, pode tentar intimidar, mas quando um filho de Deus está rendido ao Pai e levanta a voz para resistir, o inimigo não tem escolha a não ser fugir. É interessante perceber que Tiago não disse, talvez ele fuja, ou pode ser que ele recue. A promessa é absoluta, ele fugirá de vós. Isso significa que, na prática, cada vez que você se posiciona em submissão a Deus e se recusa a ceder às mentiras do diabo, você já tem vitória garantida. Esse é o versículo que o inimigo não quer que você leia, porque ele revela o limite de sua atuação. Ele só consegue tocar onde há brecha, e a submissão a Deus fecha todas elas. Ele só consegue enganar quem não conhece a palavra. E esse texto abre os olhos para a verdade. Hoje, você tem em mãos uma arma poderosa. Não guarde esse verso apenas na memória. Guarde no coração. Declare em voz alta, viva-o todos os dias. Porque é assim que o diabo foge. O mundo ensina que ser forte é ser independente, é não precisar de ninguém, é viver segundo a própria vontade. Mas o reino de Deus inverte essa lógica. A verdadeira força está em se submeter ao Senhor. Satanás sabe disso. Por isso, ele luta com tanta intensidade para manter as pessoas presas ao orgulho, ao eu faço do meu jeito, ao eu não preciso de Deus. Porque ele sabe que um coração altivo é terreno fértil para a derrota. Submeter-se a Deus não é sinal de fraqueza, é a maior demonstração de sabedoria espiritual. Quando você se rende ao Criador, você se coloca debaixo de sua proteção, debaixo da sua autoridade. É como um soldado que se posiciona atrás de seu general. Ele não luta sozinho, ele luta com o respaldo de todo o exército. Assim também é o cristão que se submete a Deus. Não enfrenta as batalhas espirituais pelas próprias forças, mas com o poder do céu ao seu favor. A submissão não é apenas uma atitude externa, mas uma postura do coração. É entregar a vontade, os planos, as escolhas e até os medos diante do altar de Deus.
Quando você diz, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha, algo poderoso acontece. As correntes que o inimigo usava para prender a sua vida começam a se quebrar, porque sua confiança já não está em você mesmo, mas naquele que nunca falha. Jesus nos deu o maior exemplo. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele se submeteu ao Pai até a morte, e morte de cruz. Foi na submissão que ele conquistou a vitória definitiva sobre o inferno. Se até o próprio Cristo venceu dessa forma, como poderíamos pensar em lutar de outro jeito? Aqui está o segredo que Satanás odeia. Um coração submisso é um coração invencível. Ele pode tentar, pode rugir, pode lançar dardos, mas diante de alguém totalmente rendido a Deus, ele não tem acesso. É por isso que Tiago foi claro: primeiro sujeitai-vos a Deus, depois resisti. Submissão é a base sobre a qual a resistência se torna eficaz. Resistir ao diabo não significa apenas suportar a tentação por alguns minutos e depois cair exausto. Resistir, na visão bíblica, é permanecer firme, é não ceder mesmo quando tudo parece empurrar você para o erro. É permanecer de pé quando a voz do inimigo grita para que você desista. Resistência espiritual não nasce da força humana, mas de práticas que alimentam a fé. Oração, jejum, leitura da palavra e comunhão constante com Deus. Quando você ora, está se conectando diretamente com a fonte da sua força. O inimigo odeia quando um cristão dobra os joelhos, porque sabe que cada oração é como uma flecha lançada contra o inferno. No jejum, você enfraquece a carne para fortalecer o espírito. O diabo sabe que alguém que jejua não está apenas abrindo mão de comida, mas está afiando a espada espiritual, aprendendo a dominar os desejos e a vencer pela disciplina. A leitura da palavra é outro ato de resistência. Cada verso lido e meditado é como uma pedra lançada contra o gigante. Lembre-se de Jesus no deserto. A arma usada não foi força física, mas a palavra declarada em voz alta. Está escrito. Essa é a resistência que o inferno não suporta. E há ainda a fé inabalável. Quando você se recusa a duvidar, mesmo diante da dor, o diabo se desespera. Ele tenta pressionar, mas encontra um muro erguido pela confiança em Deus. É nesse momento que acontece o que Tiago prometeu. Ele foge. Ele não apenas se afasta, mas bate em retirada porque não consegue permanecer onde há luz, onde há fé viva, onde há um coração firmado na rocha. Resistir é mais do que aguentar, é enfrentar. E cada ato de resistência é um lembrete para o diabo de que ele já perdeu. Quanto mais você resiste, mais ele se enfraquece, até que não lhe resta outra opção a não ser fugir. Nada fortalece mais a fé do que ver na prática como a palavra de Deus se cumpre. A Bíblia está repleta de testemunhos que revelam o poder de resistir ao inimigo com a força do Senhor. O maior exemplo é Jesus no deserto. Após 40 dias de jejum, fraco fisicamente, ele foi atacado justamente no ponto mais vulnerável, a fome. Satanás apareceu oferecendo atalhos, promessas falsas e distorcendo a Escritura. Mas cada vez que o tentador lançava uma mentira, Jesus respondia com 3 palavras que fazem o inferno estremecer. Está escrito. Ele não discutiu, não justificou, não argumentou com lógica humana. Ele usou a arma infalível, a palavra viva. E o resultado? O diabo teve que recuar envergonhado. Outro exemplo poderoso é José no Egito. Tentado pela esposa de Potifar, ele poderia ter cedido, mas resistiu. Não foi fácil, custou-lhe a liberdade, mas sua fidelidade a Deus o levou anos depois ao trono. Daniel também nos mostra o mesmo princípio. Mesmo diante da ordem do rei para não orar, ele permaneceu fiel.
Sua resistência o levou à cova dos leões, mas também ao maior testemunho de livramento que a Babilônia já viu. Ao longo da história da igreja, incontáveis homens e mulheres experimentaram essa verdade. Cristãos perseguidos, martirizados, que diante da tortura e até da morte não negaram sua fé. Eles não resistiram porque eram fortes em si mesmos, mas porque estavam submetidos a Deus e confiavam em sua promessa. Esses testemunhos nos lembram que resistir não é impossível, nem está fora do nosso alcance. Quando nos apoiamos na palavra e permanecemos firmes, o mesmo Deus que sustentou Jesus, José, Daniel e os mártires é o mesmo que nos sustenta hoje. O diabo foge de quem confia em Deus, porque sabe que não há como derrotar alguém que já foi marcado pela vitória da cruz. Chegamos ao ponto mais importante dessa mensagem. Depois de tudo o que vimos, uma verdade fica clara. Satanás não teme a sua força, nem a sua inteligência, nem os seus recursos. Ele teme quando você se submete a Deus e vive pela sua palavra. O inimigo pode rugir, pode tentar intimidar, pode lançar mentiras em sua mente, mas diante de um coração rendido ao Senhor e firme na fé, ele só tem uma escolha: fugir. Talvez você esteja vivendo um tempo de ataques espirituais. Talvez sinta o peso da acusação, da dúvida, do medo, como se estivesse lutando sozinho. Mas hoje, o Espírito Santo te lembra: você não está só. Existe um verso que é como uma espada em suas mãos. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Essa promessa não é para alguns poucos. Não é apenas para pastores ou líderes. É para todo aquele que crê. Isso significa que você pode tomar posse dela hoje. A reflexão que precisa ecoar no seu coração é esta: você tem a escolha de viver derrotado ou de viver submisso àquele que já venceu por você. A vitória já foi conquistada na cruz. O sangue de Jesus já garantiu sua liberdade. O diabo só permanece quando encontra espaço. Mas diante de alguém que resiste com a palavra e se refugia em Deus, ele perde totalmente a autoridade. Agora é a sua hora de agir. Não apenas ouça essa mensagem, mas pratique. Leia Tiago 4:7 todos os dias. Declare-o em voz alta, grave no coração. Submeta suas vontades, seus planos e suas lutas diante de Deus. E quando o inimigo vier tentar com mentiras, responda como Jesus respondeu: está escrito. Se essa palavra falou com você, compartilhe-a. Curta este vídeo e se inscreva no canal, porque assim como você foi alcançado hoje, muitas outras vidas precisam ouvir que existe um verso que o diabo não suporta, um verso que liberta, protege e garante vitória. Agora você sabe qual é o verso que Satanás mais teme. Ele não teme a sua força, não teme os seus talentos, não teme os seus recursos. O que realmente o faz recuar em desespero é quando um filho de Deus se curva diante do Senhor, se submete à sua vontade e se levanta para resistir com a palavra viva em seus lábios. Tiago 4:7 não é apenas um texto antigo, é uma promessa eterna. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Talvez você tenha chegado até aqui cansado de lutar sozinho, achando que não havia saída. Mas hoje você descobriu que a vitória já foi conquistada na cruz. Você não precisa mais viver acorrentado pelo medo, pela dúvida ou pela acusação. A partir de agora, escolha se render ao Senhor e declare a palavra sobre a sua vida. Faça isso de todo o coração e veja com seus próprios olhos o inimigo fugindo envergonhado. Essa não é apenas uma mensagem. É um chamado para uma transformação real. O mesmo Deus que sustentou Jesus no deserto, que deu força a José no Egito e que fechou a boca dos leões para Daniel, é o mesmo Deus que hoje está ao seu lado. O poder não está no diabo, o poder está em Cristo. E quando você se submete a Ele, nada pode te derrotar. Se essa palavra falou com você,
Não saia daqui sem agir. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade, porque a palavra que libertou você hoje pode ser a chave que vai libertar outra vida amanhã. Se essa palavra já abriu os seus olhos e trouxe esperança ao seu coração, retribua esse momento agora mesmo com um simples gesto. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Esse ato não é apenas para ajudar este conteúdo a crescer, mas para que mais pessoas recebam a mesma transformação que você está recebendo agora. Cada clique seu é como uma chama que se espalha, iluminando vidas que ainda estão presas às mentiras do inimigo. Faça parte dessa corrente de libertação. Curta, inscreva-se e seja um canal de transformação na vida de outros.